imaginaria que a Xion ia meter essa moral que ela meteu no Diablo agora? E olha só, o engraçado é que ela vai pra cima, ó, sem dó nem piedade, tá ligado? Sem medo, né? Principalmente pelo fato do Diablo ser o cara brabão, a gente acha que ela vai ter medo de alguma coisa, mas não. A Xion já deixou bem claro que ela não teria problema nenhum em lutar contra o Diablo, não. Apesar de nós sabermos que ela perderia ridiculamente, tá? Desculpa, Xion, mas essa é a verdade. Ainda assim, é legal ver ela dando bronca no Diablo de vez em quando. Então bora conferir o que aconteceu dessa vez, por onde que o nosso querido Diablão aí passou da linha. Bora lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, depois do encontro do Diablo com a Rain pela primeira vez, né, onde teve aquele duelo dos dois e tudo mais, pois é, a Rain estava realmente interessada na batalha, por exemplo, que rolaria entre o Diablo e o Primordial Blanc, né, o Primordial Branco. Porque também ela já tinha lutado contra o Primordial Branco no passado, e a razão, inclusive, foi por causa de ciúmes, né? Mas por alguma razão, o Diablo tinha certo respeito pelo Primordial Branco agora, e a Rain queria ver como que era esse poder e por que ele tinha esse respeito por ela. Inclusive, essa luta da Rain contra ela, a Rain disse que foi um empate, né? Porque o único que poderia vencer ela seria o Guy Crimson, ou melhor dizendo, o único que ela admitiria a derrota era o Guy Crimson, porque a Rain sentia-se como uma garota capaz de lutar contra os outros demônios primordiais. E vendo o Diablo agora, em termos de magia, os dois são uniformemente combinados em quantidade. Os dois têm a mesma quantidade de magia, né? Só que na luta deles dois, né, que rolou, a gente já falou dessa luta específica aqui no canal, o Diablo não levou a sério, tá? Ele disse, inclusive, que nem precisava levar essa luta a sério. Lógico que pra Rain isso aí é algo frustrante pra caramba, pô. Qualquer pessoa ficaria frustrada se alguém tirasse com desdém você, né, numa batalha. Então ela ainda assim não podia perder a compostura depois disso. O lance é que o Diablo, cara, é uma pessoa muito rude e não tem como ele não ser, né? Ele assumia as responsabilidades, inclusive, por falar de outra pessoa no meio da batalha contra a Rain. No caso era a Testarossa, que a gente tá falando, que a Rain não sabia que era o Primordial Branco. E só foi se tocar depois, descobrir isso aí depois. Tanto que ela ficou muito surpresa em saber que o Primordial Branco agora tinha um nome. E essa era realmente uma situação muito séria, não só para ela, como também para o Guy Crimson, que estava se escondendo naquela época. E algum tempo depois, o Diablo tinha falado orgulhosamente sobre o Lorde Demônio Rimuru. Na verdade, ele sempre fala, né? Chegava a ser até irritante para Rain, porque era Rimuru isso, Rimuru aquilo e assim por diante, né? Só falava de Rimuru. Até o Guy parecia estar irritado com isso aí, mas ele tinha que aturar porque eles são parceiros, né? Muito tempo, os caras são amigos, então no final acabou que ele tinha que aturar. Mas ainda assim conseguiram contar a história chocante de como o Lorde Demônio Rimuru assumiu outros demônios primordiais como seus subordinados, né? O branco, que era o Primordial Blanc, a Testarossa agora, a Violet Primitiva, que é a última, e o amarelo primordial, que é a Carreira. Pois é, ele agora tinha outros primordiais além do Diablo, e assim eles recuaram então. Era hora de deixar as coisas pra lá, é por isso que o Guy Crimson, a Rain, a Mizari ficaram meio acanhados aí, porque, cara, era algo muito incomum de se acontecer. O verdadeiro propósito do Guy Crimson era lidar com uma força muito séria que ele estava sentindo no local onde eles estavam ativa, né? Mas o Diablo disse que não importa o que acontecesse, o Rimuru cuidaria desse local, independente do que era. Não fazia parte de Tempest, mas de qualquer forma o Rimuru ajudaria. E o Diablo estava se auto-vangloriando, né? Mas a Rain não acreditava que o Guy Crimson tinha aceitado isso aí. No entanto, como uma empregada, ela estava fora de questão de questionar a decisão do Guy, que era o mestre supremo do bagulho, né? No final, deixou essa situação então pro Rimuru-sama e ficou aliviada por ter sido a decisão certa de se tomar, deixar isso tudo pra ele, né? Porque aí causava menos dor de cabeça pro Guy. Até porque o Guy estava preocupado pra caramba com a Luminous, né? Porque o controle das nações ocidentais se tornou o trabalho do Guy muito mais fácil do que antes. Claro, ele tinha que estar preocupado com isso, porque, pô, não é possível que as coisas ficassem muito mais tranquilas assim de repente. Era alguma coisa de errado que estava acontecendo. E era uma pena que a Mizari, por exemplo, tenha falhado lá em lutar contra o Primordial Branco. Afinal de contas, ela era muito mais forte do que um senhor demônio de terceira categoria, digamos assim. Então, não chegou nem a rolar a luta, né, da Mizari contra a Testarossa, mas ainda assim era algo muito absurdo
ponto de diferença de poder. O equilíbrio de poder das duas era muito diferenciado. Podemos dizer que a Testarossa amassaria a Mizari ali sem dó nem piedade. Então, até pra Rain isso seria ruim, porque quando ela comentou com a Rain sobre isso, a Rain pensou que a Testarossa já dava trabalho quando elas se enfrentaram no passado a primeira vez, porque pra quem não sabe, os primordiais já lutaram bastante no passado, né, uns contra os outros. Todo mundo já se enfrentou ali. Mas agora que a Testarossa ainda evoluiu por conta de receber um nome e tal, pô, ela pode estar demais até pra própria Rain lidar. Só que tudo começou então quando o Diablo ligou lá pro Guy Crimson, falando com ele pra ele dar um rolezão lá em Tempest, visitar o país do Rimuru. Só que o Guy não tava feliz, porque ele foi empurrado basicamente pelo Diablo pra ir pra lá. E o Rimuru não tinha conhecido a Belzard também, então ele tava lá trocando saudações, conhecendo ela de fato. Depois, ele até cumprimentou a Rain de forma educada, e o que ela achou tão charmoso. Pois é, a Rain tá começando a ter uma quedinha aí pelo Rimuru nessa hora. Inclusive pensou em fingir ser uma garota incompreendida aí no total em volta dele. Mas ainda assim rolou uma amigável festa do chá que começou bem tranquilo, bem suave. E a Rain ficou observando atrás do Guy Crimson, surpreendentemente vendo o Rimuru, que de alguma forma parecia ser muito semelhante com o Guy Crimson. Ela viu que eles reagiam basicamente da mesma maneira, tinham dificuldades aí junto com o Diablo, né, em lidar com o Diablo no geral. Mas o que mais chocou ela foi o fato do Rimuru ter tantos subordinados de um nível Lorde Demônio muito grande, né? Ele sendo o comandante de todos esses subordinados assim, que provavelmente nem mesmo a Mizari ou a Rain conseguiriam lutar contra eles, até porque ela só esperava que o Guy Crimson fosse capaz de fazer isso, fosse o único que pudesse ter subordinados nesse nível. Mas aí, de repente, quando ela pensava nisso, um aromazinho, até fechei meu olho aqui, ó, um aromazinho de chá veio flutuando pelo ar, indicando que era hora do intervalo. E a Rain e a Mizari pensavam que, como empregadas domésticas, tadinha, era má educação ela tomar chá junto com todo mundo ali, que tinham mestres superiores lá e tal. E assim elas acabaram sendo levadas para um outro quarto, que, para surpresa das duas, tinha até um bolo lá preparado para elas, né? E como a Rain tava curtindo demais isso tudo, ela mesma começou a elogiar o Rimuru. Já tava com aquela quedinha por ele. Agora então, falou que realmente ela tinha que admitir que o Rimuru era mais do que qualificado para ser um verdadeiro rei. Então, quando elas provaram esse bolo, elas viram que realmente era um bolo muito gostoso, inclusive diferente de qualquer bolo que elas já tinham comido na vida toda delas, porque ele parecia algo simples por fora, mas tinha uma harmonia complexa de sabores muito sinistra. A Mizari, inclusive, ficou muito impressionada, e a Rain mesmo disse que não esperava tanta tecnologia sendo usada dentro de um único bolo, que é engraçado, né? Então ela chegou perguntando se isso era uma tecnologia de outro mundo. E a Xion, que estava lá, respondeu para ela que sim, esse era um bolo de morango feito com 3 tipos de cremes desenvolvidos pelo Sr. Yoshida e a Shuna durante uma competição que rolou de comida. Ainda bem que não foi feito pela Xion, que se tivesse sido feito, cara, geral estava morrendo lá dentro do quartinho. Mas também tinha uma pequena quantidade de arroz preto em pó dentro desse bolo, que era muito popular entre os monstros de Tempest. Então, enquanto elas desfrutavam o bolo, a Rain conversou com o Diablo sobre força, falando especificamente sobre a força que ele conseguiu. Ela mesma disse que ele tinha ficado mais forte desde a última vez que os dois lutaram um contra o outro, e isso ficou meio que incubado ali, preso nela. Tava com isso na cabeça que queria falar, e ela sempre se perguntou como que ele ficou mais forte, só que ela não podia fazer essa pergunta na frente do Guy Crimson, seria uma falta de respeito, digamos assim. Mas agora dava para ela perguntar tranquilo, né, falando com o Diablo pessoalmente. Então é aí que ela não perdeu a oportunidade e perguntou, porque desde o início todos eles evoluíram para pares demônio, e eles não conseguiam ganhar mais força do que eles já tinham. E o Diablo achou que ela estava falando em questão de experiência de combate, tanto que ele falou, pô, experiência de combate a gente vai ganhar e vai upar, entendeu? Mas não era isso que a Rain estava querendo dizer. Na verdade, o que ela estava falando era da própria existência que não poderia evoluir. A existência de um primordial não poderia evoluir depois de um certo nível. E ainda assim, esse cara, o Diablo, fez isso de uma forma tão facinho que parecia ser tranquilo para as outras, mas ninguém conseguiu. Então, depois de ouvir isso aí, o Diablo ficou zoando ela, né, chamando a Rain de sem noção total, que tá por fora das coisas, o que deixou inclusive ela muito irritada a ponto de querer dar um tapão na cabeça dele. Mas cara, quando ela tava prestes a agir sobre essa ideia aí, o Diablo interrompeu de novo. E agora falando sério, né, ele respondeu com um pouquinho mais de seriedade, falando aqui, o que ele disse foi que era tudo graças ao Rimuru, né? Ele foi recompensado por causa dos seus feitos. O Rimuru recompensou o Diablo pelos seus serviços.
E a Rain até concordou com ele, né, que o Rimuru é um ótimo ser, tudo mais, sem dúvidas. Mas, cara, isso pra ela tava fora de questão. E até dava pra entender o ponto de vista dela, porque, cara, ela não conhecia o Rimuru direto. Ela não sabia quão forte ele poderia ser, não tinha um contato específico com ele de corredor de alma ou algo do tipo. Do mesmo modo que os subordinados dele têm. Então, se a gente for botar aí uma pessoa que não conhece ele e uma galera próxima dele, tem uma diferença muito absurda em saber como que funciona tudo. Fora que ninguém sabia também que ele tinha a voz do mundo, né? O Raphael, a Ciel, enfim, todas as evoluções no geral. Isso aí ninguém sabia. Por isso era difícil pra ela pensar que só por causa do Rimuru que o Diablo evoluiu. E isso fazia com que as próprias habilidades dele, por exemplo, não fossem tão importantes assim. Mas ainda assim o Diablo admitiu isso, despreocupado. Tipo, cara, minhas habilidades tem nada a ver, sacou? Eu tenho, lógico, sou muito forte, porém o Rimuru foi o que fez. Eu acho que eles dão todo o crédito de tudo que eles têm pro Rimuru. Além do mais, ele tá muito feliz olhando inclusive pra Rain com os olhos dele, como se tipo assim, você também sabe disso, né? Como se ele estivesse falando que ela soubesse, mas ela não queria admitir, ela não queria aceitar. E pô, isso acabava enchendo ela de raiva. Ainda bem que a Mizari segurou a bola dela um pouquinho ali, né? Mandou ela não fazer nada, ficar de boa, porque isso podia dar ruim. E, infelizmente, a Mizari realmente tinha razão. A Rain então olhou pro Diablo um pouco frustrada, né? Então algo inesperado aconteceu quando ele falou isso. Do nada, a Xion deu-lhe um pancadão na cabeça do Diablo, fazendo um bom som de trovão, tá ligado? Pra tu ver como é que foi a pancada. Isso, inclusive, deixou a Rain muito feliz, né? Além disso, ela ainda falou que o Diablo estava sendo muito atrevido e que não deveria ser rude com os convidados. Rapaz, quando ouviu isso aí, a Rain não podia deixar de bombear o seu punho, ficar numa felicidade total. Olhando pro lado, inclusive, deu até pra ver a Mizari sorrindo, rindo pra caramba, que tava feliz, claro. Isso era muito engraçado o que aconteceu, né? Não tinha como você não rir. Viu a Xion dando um tapão, um porradão na cabeça, um cascudo na cabeça do Diablo. Então, deixando as duas em paz ali, o Diablo e a Xion começaram a brigar. Os dois numa maior discussão, que continuou até a Shuna entrar em cena. E olha só, embora a Xion brigue com o Diablo, né, os dois ali já sejam algo incrível, imagina ver a Shuna que pode gritar tanto com a Xion quanto com o Diablo ao mesmo tempo. Isso era mais maravilhoso ainda pra todo mundo. O ponto de vista da Rain era um verdadeiro espetáculo ver isso acontecendo. E cara, tinha muito o que aprender sobre ela. A propósito, a luta, né, que a gente tá falando, né, a briga entre o Diablo e o Xion, realmente foi só uma briga verbal, não passou muito disso aí, né? E aí sim, eu acho que foi a pior das brigas dele com relação aos dois até o momento, porque a gente já viu eles se estranhando, é aquela de olho no olho e ficar olhando rindo, o Diablo, é aquela cara de debochado dele, e a Xion também fica olhando com a cara de debochada dela, porque eles geralmente brigam pra ver quem é o primeiro ali a ficar mais próximo do Rimuru, né? O primeiro secretário do Rimuru. Mas de qualquer forma, isso tudo surpreendeu a Mizari e a Rain. A Shuna então veio, chamou os dois, que obedeceram de boa, de forma silenciosa, e ela disse que ensinaria inclusive tanto a Rain quanto a Mizari a receita do bolo. Então as duas ficaram muito gratas em aprender esse bolo também, que pra elas foi muito bom. No final das contas, ela agradeceu ao Rimuru, inclusive a Rain, pelo bolo e por ter ensinado as duas a fazer. Então o Rimuru riu e disse que, cara, isso não era nem grande coisa. Assim o Guy Crimson disse pra ela, inclusive, que ela tinha que ser muito mais grata pro Rimuru, porque quem ia evoluir as duas, tanto a Mizari quanto a Rain, era o Rimuru. Então elas receberiam a honra de ser evoluída por um Lorde Demônio que não era o Guy Crimson. Assim, depois de tudo, a quantidade de magia das duas foi aumentando a cada dia mais, né? Depois que elas foram evoluídas. E agora, isso poderia ser muito melhor para elas, porque elas poderiam ser mais úteis pro Guy Crimson, mais do que nunca. Porque aí acabou com aquela parada de limitação de poder, elas viram que realmente o Rimuru era tão bom quanto o Diablo estava falando, que dava o poder e a recompensa a eles por conta disso. E elas realmente devem tudo isso ao Rimuru. E é natural também que elas devolvam esse favor. Só que, cara, como tem Testarossa, Última, Carreira, Diablo, tudo lá no país, pô, que tem pra defender o Rimuru, provavelmente ele nem vai precisar de ajuda de Rain, não, mano. Com certeza não. Isso era suficiente pra autodepreciação dela agora, porque pensar que ele não precisaria de ajuda por conta dos outros serem muito mais fortes é um pouco ruim. Você meio que ela se jogou um pouquinho pra baixo. Mas chegou o momento da batalha simulada dela e da Mizari, né? Elas lutaram de forma simulada. Aliás, elas têm lutado frequentemente pra treinar todos os dias, pra poder se acostumar com as próprias forças aumentadas dela, os próprios poderes novos que ela tem. Só que, do nada, alguém acabou de invadir a barreira do local que eles estavam. E esse não era o momento pra batalhas simuladas agora, muito menos pra conversar
dispersar certas coisas ociosas aí. O lance era realmente defender o local que tinha sido destruído, mas chegamos ao fim do capítulo nesse exato momento. E aí, família, me diz agora, Xion meteu bronca dessa vez ou não meteu? A menina rapaz, tá ficando abusadinha, mas tá dando porrada na cabeça do diabo lá, porra. Que isso, cara, brincadeiras à parte aqui. Me conta aí nos comentários pra quem você torceria se rolasse uma pancada séria, batalha séria entre Xion e diabo. Minha opinião já tá dada. Gosto muito da Xion, porra, engraçada, gente boa, mas me desculpa, Xion, que meu voto vai direto pro nosso diablão brabão de todos, Comenta aí pra mim também, você votaria em quem? E se você gostou desse vídeo aqui, capricha naquele likezão, metralha aquele like com toda a força possível e se inscreve aqui no canal também. É só clicar aqui nessa bola e ativar o sininho depois que você clicar, que aí não tem problema, ativou o sininho, né, que é a notificação. A gente tem aqui vários vídeos novos chegando, esperando você fresquinho, praticamente todos os dias. Vídeos que podem inclusive nem sair em outros canais, né, aqui do Brasil. Você não vai ver esses vídeos por aqui e aí podem sair aqui, você vem correndo pra ter tudo na palma da sua mão. Você recebe a notificação, já vai lá, opa, cliquei e vem junto com a gente fazer parte dessa família gigantesca, hein? Tamo junto, galera. Beijão no coração, aquele abraço forte e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!